bem-aventuranças, repetindo, mostrando o reino dos céus. Isso aqui é sobre a característica do reino dos céus, daqueles que pertencem ao reino dos céus. Esse é o tema principal. E aí que diz versículos 11 e 12, irmãos. Os versículos 11 e 12 é o desenvolvimento final de tudo que está citado aqui nas bem-aventuranças. A ideia aqui, olha, está entendendo o que são as bem-aventuranças? Então, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Irmãos, Jesus é o centro aqui desse sermão. Jesus é central nesse ensino, nesse sermão. Jesus é o Evangelho. A palavra de Deus, tudo está indo em direção a Cristo. É sobre Jesus. Então, você, nem eu, nós não somos bem-aventurados porque somos insultados falsamente. Não é sobre a minha honra, não é sobre a minha vida. Jesus diz que você é bem-aventurado quando você for insultado, perseguido, caluniado por causa dele. Dá para entender a diferença? Porque tem gente que é apóstolo de Jesus e é perseguido pela Fazenda Nacional, pelos impostos que não são declarados, por dólar. Só não foi dólar na cueca ainda. Ainda talvez veremos esse tipo de cena com apóstolos e televangelistas aí, que são escândalos para causa do Evangelho. Gente que é uma desgraça da graça de Deus. Que brinca, que é perseguido porque é ladrão. É perseguido porque é imoral. Gente que é perseguida porque fala demais. Gente que é perseguido por outros motivos, mas não é por causa de Jesus. Dá para entender a diferença? Talvez você é perseguido porque você é um crente chato. E não é por causa de um testemunho íntegro de Jesus. E você precisa olhar para essa palavra aqui e entender o que são as bem-aventuranças, o que é o Sermão do Monte. E eu também estou olhando nessa prisma, porque muitas vezes, muitas das críticas que eu recebo, ou lutas que a gente passa, são provocadas por causa da nossa carne, provocadas por causa da nosso velho homem, que ainda luta aqui dentro de nós, enquanto esse corpo não passar pela experiência de ser glorificado e recebermos um novo corpo que está a caminho de uma nova vida de fato plena em Jesus total, sem o poder, sem a influência, sem a presença do pecado. Mas enquanto esse dia não chega, gente, quantas vezes eu me desvio desse texto? Gente, quantos problemas acontecem, mas não é por causa de Jesus. Então, não confunda. Bem-aventurado não é qualquer tipo de maltrato. Não é uma igreja que é de Jesus, mas ela age fazendo besteira. E aí ela vai ser perseguida, vai ser multada, vai acontecer isso, aquilo. Mas quando você vê, não é por causa de Jesus, é por causa de tolices. E aqui a gente está falando, bem-aventurado quando essas coisas acontecerem, por causa de Cristo Jesus, gente. Isso aqui é um texto que a gente fala, Senhor, o que eu faço com ele na minha vida? Porque muita gente pensa que qualquer maltrato, qualquer luta tem a ver que é por causa de Jesus, e não é. Não é. E a gente precisa estar prestando atenção na diferença. Não é qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de maltrato, é Cristo aqui a questão. Continua sendo Cristo o centro de tudo. E aí o versículo 12 continua a dizer: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não sei se você, ao ler as bem-aventuranças, esse texto, alguém pode vir pensar que se conseguirmos viver de fato essa vida, descrita aqui nos versículos 3 a 9,
A gente fala, Senhor, se eu viver isso, as pessoas vão nos admirar, nos aprovar, seremos benquistos aí na sociedade. Parece que não é bem assim que acontece. Parece que não é assim que acontece, porque Jesus é o grande exemplo desse texto, gente. Jesus é o grande exemplo desse ensino. Ele é aquele que viveu plenamente esse Sermão do Monte e a sua palavra. E aí, a gente deveria esperar que Jesus, aquele que cura, aquele que está libertando os oprimidos, os escravos de alma, Jesus que está trazendo cura ao leproso, ao cego, dando vista, ao paralítico, levanta e ande. Jesus, aquele que está promovendo o bem. Quer dizer, ele deveria ser admirado onde ele chegasse, louvado. A gente vai pensar ao ler sobre a vida de Jesus, que aqueles que estão diante dele, nessa fase que ele está aqui encarnado, quão maravilhoso Jesus era. Quão tremendo Jesus era. Muitos admiraram Jesus, mas quando foram confrontados por sua justiça, ficaram furiosas. Foram embora. Quando Jesus, ao falar sobre arrependimento, se sentiram culpadas essas pessoas. A vida santa de Jesus incomodava e incomoda hoje. Por isso que uma igreja santa vai incomodar. Uma igreja santa, gente. Eu entendo, por favor, não é crítica para ser azedo, contra, chato, nada disso. Mas a igreja, ela não é para ser relevante na sociedade, como a gente às vezes interpreta a palavra relevante. A igreja é para ser uma igreja fiel ao Senhor. Talvez seremos irrelevantes ao olhar deste mundo. Uma igreja que é santa não está procurando relevância ao olhar dos CEOs da nossa nação, dos filósofos, da academia, da política, do poder, disso, daquilo outro. Não. Nós estamos procurando uma caminhada de sermos fiéis ao Senhor na nossa jornada aqui. De sermos uma igreja e um povo santo. Irmãos, quem vive o Sermão do Monte, quem vive as bem-aventuranças, o que está descrito aqui nos versículos 3 a 9, vai provocar, não tem como não provocar, a sua vida vai provocar hostilidade da parte de outros que não têm o Espírito de Deus. João 15, 18, Jesus diz, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Sim, a gente vai ler também em Atos dos Apóstolos que há um momento que o testemunho da igreja, o amor da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que a gente lê ali naquele início, ela provoca admiração e respeito de muita gente fora da igreja. Mas, irmãos, ali é um relato, é um momento. Essa igreja vai ser perseguida depois, ela vai ser espalhada por todo o mundo para continuar levando o evangelho, e muitos ali vão perder a vida por causa de Cristo Jesus, não esqueça. Porque a gente é muito binário também na igreja, não só na política nacional, nos comentários dessa pandemia que estamos vivendo, a gente é muito binário também na nossa maneira de pensar o evangelho. É isso, não é aquilo, é ou é isso. Não é bem assim. Mas Jesus afirma, e por isso que a gente tem que ir para a palavra de Deus. Temos que ir para toda a palavra, todo o ensino de Jesus aqui e dos apóstolos. E Jesus fala, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se você sofrer por causa de Jesus, preste atenção, sofrer por causa de Jesus, não se preocupe. Há uma bênção prometida aqui. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Que promessa, irmãos. Que frase é essa? Que versículo é esse que está aqui?
Porque num dia que estamos passando, nesse tempo que parece que vai se prolongar, igreja, parece que estamos entrando em tempos de muita luta. Muita luta. Não é a solução de uma epidemia, é um momento. É um momento. É algo que está chegando até nós, Igreja do Senhor, e a este mundo. Adversidades e lutas que já estão presentes, que vão se agravar. Mas se estivermos agora também entrando num momento que vamos começar a ser perseguidos por causa de Jesus, presta atenção, estou querendo destacar, é por causa de Jesus. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Presta atenção no lugar. Recompensa nos céus. Não é no final do ano de 2021. Não é quando você casar. Não é quando tiver filhos. Não é quando eu terminar a faculdade. O caminho do cristão, a gente está caminhando nessa vida, honrando, buscando fazer tudo para a glória do Senhor, buscando ter uma vida feliz, bem-aventurada, desfrutar daquilo que o Senhor nos dá, de família, amigos, irmãos, recursos, usar esses recursos para o bem. Que em tudo que a gente viver e passar, glorifique o nome do Senhor. Mas, irmãos, sou um peregrino na terra. Aqui é momento. Aqui estamos em trânsito. Nossa recompensa está nos céus. E eu quero insistir com os irmãos, e eu vou terminar citando coisa boa. Eu tenho lido, estou sendo impactado muito pela leitura desse livro do Martin Lloyd-Jones, eu vou continuar com ele por toda essa série, irmãos. Porque se eu falar alguma besteira aqui, é a chance de corrigir um pouco aqui o que eu falo. Mas, irmãos, quero terminar citando alguns trechos desse livro que tem a ver com o fechamento aqui das bem-aventuranças. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, nesse texto: se formos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que as nossas vidas tornaram-se semelhantes a dele. Estaremos sendo tratados como nosso Senhor também foi tratado. E por conseguinte, teremos nisso uma prova positiva de que, na verdade, pertencemos a Ele. Conforme já vimos, Ele mesmo profetizou, antes de ir-se deste mundo, que tal coisa haveria de suceder. E esse ensino pode ser encontrado por toda a parte do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Filipenses 1:29. Assim sendo, quando o crente é perseguido desse modo, ele encontra a segunda prova do fato de que realmente é filho de Deus. Mais adiante ele diz assim: essa perseguição também é prova do seu destino certo. Regozijai-vos e exultai. Mas por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eis aí um daqueles princípios centrais que só podem achar na Bíblia de capa a capa. Está em foco o fim da nossa carreira, o nosso destino final. É como se Cristo nos estivesse dizendo: se isso lhe acontecer, isso servirá de selo do fato que você está destinado ao céu. Significa que você já foi rotulado, significa que o seu destino final já foi fixado. Assim sendo, ao persegui-lo, o mundo lhe está dizendo que você não mais pertence a este mundo, que você é uma pessoa distinta. Você já pertence a um outro reino. Assim, provando o fato que você está se dirigindo para o céu. E isso de conformidade com Cristo.
é algo que sempre nos levará a nos regozijarmos e exultarmos. Amém, igreja? Irmãos, lugar de igreja não é na coluna social de jornal, para destacar as obras daquela igreja e ganhar o favor da cidade. Lugar da igreja não é entre o intervalo comercial ali, como vendendo produtos evangélicos, com o nome disso, e sei lá o quê, que influência que você quer ter na grande mídia. Pode ser televisiva, agora é internet, é tudo é comércio, tudo é venda, tudo é não sei o quê, mas e fala de Jesus. E aí você fala de Jesus. Não. Lugar de igreja não é fazer as lives agora com os influencers digitais aí, né, dos youtubers da vida, e não sei mais o que, tal. Gente, por favor, eu como discípulo de Cristo, como cristão, eu posso ter oportunidades de estar em ambientes diferentes da igreja, e ali falar de Jesus, falar da minha vida, compartilhar algo. Não estou falando desse tipo de alienação. Por favor, o que eu estou falando aqui não é para você ligar a tua internet, Facebook, ir para o YouTube, sei lá, na televisão e ficar procurando críticas, ou procurar circunstâncias para ficar apontando o dedo. Não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que a igreja que não sofre perseguição parece que está em contradição com o evangelho que Jesus está falando aqui. Nós somos maiores do que Jesus agora? Uma igreja Nutella, sabe? Essa frase agora é da moda, né, atual. É aquela igreja. Você vem para a igreja quando quer, quando pode, você escolhe. Com todo respeito, eu tenho falado isso porque não estou brincando com quem está em casa. Mas cuidado. Cuidado, porque essa igreja do conforto, que aí você está em casa, nessa era digital que estamos entrando, e eu não sei se você percebe que há um sistema todo em andamento que mina os alicerces do que é ser igreja de Cristo. E por favor, eu não estou falando de igreja por causa do prédio, do ajuntamento aqui nesse lugar, nesse salão, de pagar conta, de fazer isso. Não, estou falando da igreja, da essência, do viver junto, de comunhão juntos, de andar com o evangelho juntos, de prestar atenção na palavra de Deus juntos. Porque isso é profetizar. Profetizar não é um bando de gente que fica falando das coisas do futuro, no particular. Profetizar é o ensino da palavra de Deus, a sua verdade, essa palavra ungida do Senhor e esse ensino apostólico de verdade. E tem gente que está procurando o culto mais incrementado, o culto mais não sei das quantas, não sei o que da igreja, aí no culto online, procura a igreja que tem o melhor recurso, a edição, isso, aquilo. Gente, tem gente fazendo trabalhos lindos na internet, que eu admiro. Eu falo, que legal para a glória do Senhor. Que bacana para a glória do Senhor. Mas tem muita igreja e gente séria fazendo muita coisa bonita e bem feita para a glória do Senhor, que não é por vaidade. Mas esse negócio aqui pode virar agora um momento de uma geração, de uma época, que quando vier perseguição, não vai se sustentar, gente. Não vai se sustentar. Por quê? Porque estamos vivendo essa fase agora, dessa grande pandemia, e a gente já está vendo um monte de gente fragilizada, um monte de gente que deveria ter a palavra do Senhor no teu coração, mas quando a adversidade bate na porta e entra, porque muitas vezes nem bate na porta, ela entra, não avisa, ela entra na tua vida. E aí o desespero entra junto, a aflição entra junto, entra o destempero, entra um monte de coisa que não deveria mais fazer parte. Porque a doença pode chegar na tua casa, o desemprego pode chegar na tua casa, porque ainda vamos passar, a grande maioria aqui, de nós, para chegarmos ao Senhor, ainda enfrentaremos a morte. Mas o que diz Paulo na palavra? Esse último aguilhão já perdeu a força. Porque Jesus é a nossa certeza que a morte já foi vencida. Mas para estar com o Senhor, gente, é igual... Como é que é para nascer? Nascer tem que ter o parto. Você tem que passar pelas dores de parto para nascer. Não é confortável. E para estar com o Senhor, ainda iremos passar por uma dor, que é o avesso do parto.
mas é uma dor tremenda, dor que eu não sei, não vivi isso ainda, não sei passar. Estou falando agora numa questão de só para a gente entender. Tem que passar para chegar na presença do Senhor. Alguns já passaram. Alguns que já passaram, igreja, lembre-se, aqueles que já passaram e são do Senhor, eles não estão num transe agora, sabe? Não estão no negócio lá das múmias e revendo toda a vida, sabe? Porque a pessoa, como é que será que é? Sabe esses papos de café que você está falando, quer filosofar, coisa do Evangelho que não está na palavra de Deus claramente, mas a palavra de Deus nos afirma, Jesus está conosco. Aqueles que já morreram no Senhor estão com o Senhor. E tem muita coisa que a gente não sabe. Não sabemos. Mas aqueles que estão no Senhor, Tessalonicenses vai falar, ressuscitarão primeiro. Vamos passar por essa experiência primeiro. Esse primeiro, eu não sei qual que é a margem de vantagem de adiantado. Eu não sei, a Bíblia não está preocupada com essa paranoia nossa. Só sei que a igreja do Senhor, quando esse mesmo Jesus lá em Atos começa falando que ele sobe, e os anjos afirmam, ele virá buscar da mesma maneira a sua igreja. E, irmãos, será que vamos experimentar essa experiência do arrebatamento? Eu não sei. Parece que está mais próximo do que antes. Mas o meu olhar tem que estar aonde? Nos céus. Há um galardão para mim? Nos céus. E isso muda a minha perspectiva deste agora, dessa luta, do meu tempo de vida. Se eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, qual é a sua idade? Não sei, mas viva na expectativa. Viva na expectativa que uma hora esse evangelho ele vai vir de uma maneira presente, que essa cortina, irmãos, o Senhor vai se manifestar e parece, os sinais estão aí, que esse dia se aproxima. Esse dia está na iminência. Agora, como é que a gente sabe? Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Num momento como esse, não dá mais para ser crente preguiçoso, que não conhece a palavra. Esse é o momento que se alimente da palavra. Busca a palavra. Vá conhecer o que diz. Eu estava vendo uma mensagem essa semana de um pastor canadense que eu gosto demais, chamado Darrell Johnson. Eu usei o comentário bíblico dele, um livro, na verdade, que ele expõe Apocalipse. Eu usei só a introdução das 7 cartas, quando a gente estava estudando às quartas-feiras, aqui com a igreja, no estudo bíblico ano passado. Mas é um livro que fala sobre o Apocalipse todo. Eu vou voltar nesse livro agora para poder estudar e meditar. Mas estudar não é acadêmico, é estudar para o meu coração. Estudar para aprender, porque ele é um dos homens que assim, como Deus usou e usa o ministério desse homem, ele já está com seus 73 anos, e hoje ele está numa fase que ele ministra para pastores, e está colocando e igrejas, né, lógico que convida, ele tem colocado todo esse material dele disponível online, para quem consegue acompanhar o inglês, porque não tem ainda nenhum material dele traduzido. Darrell Johnson, o nome dele, se alguém se interessar. E ele comenta sobre uma maneira muito bonita, que é justamente sobre a essência do livro dele, do Apocalipse. E eu estava falando com a Dê ontem, a gente estava tomando café, batendo papo, e uma ilustração muito simples, mas me chamou a atenção, porque muda o nosso olhar para esse agora que nós estamos vivendo. Às vezes a gente quer olhar para a história bíblica, história da palavra de Deus, da humanidade, história. E aqueles que são de Cristo, olhar com o olhar de entender as divisões. Gente, tem estudo para tudo quanto é lado sobre isso. Mas uma maneira de você olhar para isso, uma das maneiras, não existe só a maneira, mas uma das maneiras é você entender. De Gênesis 1 a 11, é um ciclo. Você tem que compreender essa parte da palavra de Deus. Gênesis 1 a 11, você tem que entender o que é a criação. O que é um Deus que cria e que nos cria segundo a sua imagem e semelhança. E aí, da aliança até a volta do Senhor, irmãos, é uma história que está em andamento. É uma história. Só que imagina que aqui, esse púlpito aqui é limitado para fazer isso. Imagina aqui que estamos nessa margem. Aqui, Gênesis 1 a 11, e aí começa a história da aliança. E aqui está a iminência da volta do Senhor. Jesus está aqui. Já correu muita coisa antes. Jesus está aqui. E porque Jesus entrou na história, veio a este mundo, morreu, ressuscitou, a cruz é um marco que nós somos discípulos agora, dessa eminência. Está para acontecer, é a qualquer momento.
ele vai voltar. E enquanto não acontece, a gente tem a influência da cruz e da ressurreição. E do Espírito Santo de Deus que está sobre todo aquele que crê. E é por isso que a gente vê sinais e maravilhas. E é por isso que a gente vê, tem hora que acontece algumas coisas, fala, só Deus para fazer isso. Tem hora que você tem uma experiência de um regozijo, de uma alegria, que só o Espírito Santo promove. Por quê? Porque estamos nessa iminência. O reino já invadiu. Não na sua plenitude, mas, sabe, gotejos desse reino estão caindo a toda hora. Estão caindo. E parece que a represa vai abrir. Parece que mais água começa a fluir nos últimos dias. E nos últimos dias, você vai começar a ver um avivamento da igreja do Senhor. Porque Jesus não vem buscar uma igreja arrebentada, rasgada, despreparada. Jesus vem buscar uma igreja que está preparada. É a parábola das virgens, dos olhos. Você não prestou atenção ainda nessa parábola? É para estar preparado ou é para estar avacalhado? Que lado que você quer estar? É claro, há uma igreja que se chama igreja que parece que não está preparada. Não está com as vestimentas corretas, mas tem uma outra que vai estar com o óleo do Senhor. Preparada, com as vestes esperando o noivo. E uma igreja que não espera, que é a noiva do Senhor, e que não espera a chegada do noivo, algo está errado. Irmãos, preste atenção. Quero falar com todo o temor do Senhor e jamais como exemplo para ninguém. Por favor, não confunda. Eu estou falando com temor ao Senhor e temor à minha vida diante dessa igreja, da minha família e de todo mundo aqui. Mas uma igreja que faz um ano, domingo que vem, é um ano dessa pandemia. Um ano, semana que vem, que as igrejas no Brasil, que tem um ciclo diferente lá fora, um ano que nós não temos um ajuntamento regular e tem igreja que não conseguiu voltar. Irmãos, não é crítica a igrejas que não estão se reunindo também, porque eu tenho uma igreja de um amigo meu querido aí, um querido pastor em São Paulo, e ele estava falando, o teto, como é que fala? Como é que é? O pé direito, né? Fala, o pé direito da igreja é baixo, a ventilação é isso, aquilo, outro, tal. E aí eles decidiram não voltar, porque colocar as pessoas dentro daquele salão, mesmo que seja pouca gente, tem riscos. Eu vou falar o quê, irmãos? Eu não estou vestindo o sapatinho dele, os problemas que aquela igreja... A gente lamenta. E ele lamenta mesmo. Tem que orar, tem muita coisa acontecendo. Mas, eu quero dizer o seguinte, um ano que estamos vivendo uma crise jamais vista em todo o mundo. E uma igreja não pregou sobre a volta de Jesus nesse tempo todo. Está esperando o quê? Uma igreja que não está pregando sobre arrependimento e colocar fé, sua vida aos pés do Senhor. Está fazendo o que nesse tempo todo? Está aguardando a vacina? Uma crentaiada que não está com o joelho no chão, que faz um ano e você não tirou um dia desse ano para jejuar e santificar a sua vida, a sua família ao Senhor. Você está esperando o quê? Um post no Facebook te convocando? Você está esperando que a gente faça um grande barulho aqui para mover a tua vida? Que crente distorcido é esse? Você está esperando? Não, porque eu estou esperando o aviso da igreja. Se vier um aviso que vai ter jejum, aí eu vou jejuar. Que ideia é essa? Crente que é movido à agenda da sua igreja local, que tem toda a limitação de trabalhar, de agir, de fazer. A gente aqui apanhando com esse negócio do culto online, com esse distanciamento. Aí tem, sabe, cai sinal, isso, aquilo, acontece um monte de coisa. E você não está indo à palavra do Senhor para entender os princípios de oração, princípios de consagrar a sua vida, a sua família, a sua igreja ao Senhor. Um ano e nada. Um ano e você não teve a disciplina para pegar leve. Não estudou um livro da Bíblia. Um ano que essa crise que chegou não despertou em você o desejo, Senhor, é hora de eu ir para o Evangelho e ler, porque eu nunca li nenhum dos 4 Evangelhos. Um ano que estamos vivendo e você está esperando, definhando, não percebendo, ficando pálido, ficando amargo, ficando sentado na poltrona da tua casa, colocando a Netflix em dia.
E não consegue nem mais ter alegria de chegar programa novo, temporada nova, porque tudo repete. O Faustão vai acabar no final desse ano. Isso você está sabendo. Fulano de tal está com Covid. Isso você também está sabendo. Tal. Mas você não está com a eminência, Senhor. Tessalonicenses. É uma carta que eu preciso ler. Passei um ano, não li Tessalonicenses. Como assim? E por que eu estou falando Tessalonicenses? Porque fala sobre esse tempo. Um ano, eu não li Mateus 24 e 25. Por quê? Porque fala desse tempo. Um ano. Eu não li. Aliás, não tive nem interesse de saber nada sobre o Apocalipse, que é ensino de Jesus. É um livro fantástico, porque não é um livro de adivinhar os símbolos. Porque é uma carta, é um livro, e ele tem essa questão apocalíptica no seu ensino. Mas o Apocalipse, irmãos, não é uma tragédia que vai vir. Não, Apocalipse, revelação. É aquilo que Jesus está revelando. Jesus. É um livro que Jesus está falando e você não tem curiosidade. Não é curiosidade de saber quem é a besta, quem eu vi isso. Não é essa curiosidade esquisita de nerd, sabe, evangélico. Não, é a curiosidade de compreender essa santidade que é apresentada com Jesus presente na vida da igreja. Que ele afirma no Apocalipse, ele está no meio da igreja. Ele não está fora, ele não está aqui, acolá. Diz o texto, ele está no meio. Isso é muito, não está no céu, não está, é uma expressão muito forte. Ele fala assim, Senhor, que é isso? Irmãos, por favor, preciso terminar, né? Preciso terminar. Mas eu estou falando o seguinte, irmãos, se essa igreja vai diminuir o grupo aqui, eu não sei. Eu não sei se você está percebendo, não dá para fazer planejamento de como vai ser o nosso dezembro. Você está lidando com o ímpio. E a gente estava lá em casa, lendo um salmo, e lembrando disso, que Davi fala, não espere do ímpio, vem coisas ímpias, irmãos. Você viu que reabriu as escolas e fechou as escolas e parará? Irmãos, do ímpio vem coisas ímpias, desculpe. Vou ser forte nesse falar sim, porque homens que nunca se preocuparam com a educação dos nossos filhos, homens que quando estão doentes, estão nos hospitais particulares mais excelentes desse país, não estão no sistema do SUS. Homens que quando a desgraça chega em casa, pega o jatinho e vai para fora do país. E você está achando que esses homens ímpios vão ter justiça para as nossas vidas? Não, irmãos, estamos vivendo um dia de densas trevas. Mas que a luz de Cristo brilhe nesse momento e que a gente saiba andar pela graça de Jesus. Mas são dias terríveis que estamos vivendo com nossas crianças, com os nossos idosos. Saúde pública, a gente ora. O pastor Jair estava conduzindo esse momento aqui no culto de oração. Lógico que estamos orando. É lógico que a gente apresenta isso ao Senhor. Mas eu tenho vontade também de falar, Senhor, que aquele homem corrupto seja defrontado agora com a tua mão poderosa, Senhor. Aquele que, mesmo numa situação dessa, tem desviado dinheiro. Meu Senhor, tem misericórdia de tanto dinheiro roubado nesses últimos anos. Nos últimos anos e nessa crise. Que a crise vem, Brasilzão, ano eleitoral, tudo aquilo de fundo partidário que não podia ter acesso à mão, foi liberado por causa dos fundos que foram liberados por causa dessa crise. E semana passada, magicamente também aconteceu isso. Foi assinado um decreto federal liberando milhões de reais para quem decretasse calamidade pública. E a calamidade pública continua. Foi decretado na quinta-feira, Diário Oficial da União. Você está pensando que a gente fica lendo só blog de Facebook que não posta? Vai ler, decreto da Presidência da República. Quinta-feira passado, quantos de milhões foram liberados para quem decretasse situação de calamidade pública? Com isso, eu não estou dizendo, eu não tenho condição de falar o que é avanço da Covid e tal. Só estou falando que o homem mau, ele planeja, ele arquiteta coisas, e a gente está no meio disso tudo, irmãos. E o que a gente faz agora? Fica uma igreja que faz o quê? Senhor, eu não sei, tem um monte de coisa que eu não sei também. Mas eu quero colocar agora para terminar, eu agora prometo que eu termino.
quero só falar o seguinte. Mais uma frase do Lloyd Jones, que terminando essa manhã, e espero que Deus fale ao teu coração. Ele diz assim: toda minha perspectiva a respeito daquilo que comigo acontece deveria ser governada por estas 3 considerações: a percepção de quem sou, a consciência do lugar para onde estou indo e o meu conhecimento daquilo que me espera quando eu ali chegar. Você poderá detectar este argumento em muitos trechos das Escrituras. O apóstolo Paulo, de certa feita, colocou a questão nos seguintes termos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. O crente sempre deveria viver na expectativa dessa realidade. Quero voltar para você, para falar, pegar esses 3 pontos aqui para terminar. Você tem a percepção de quem você é? Quem você é sem Jesus, você tem que estar bem claro quem você era, aqueles que já nasceram de novo. E se você hoje está com o coração aqui hoje, sentindo-se culpado, perdido, desorientado, você está ouvindo essa mensagem na internet, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Receba Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador. Porque a sua vida vai mudar de perspectiva total. Aliás, não é perspectiva. Você vai passar pela experiência do novo nascimento. O Espírito Santo de Deus vem habitar a tua vida. Ele vai manifestar o perdão dos pecados na sua vida. É uma nova vida em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo não dá. Nós só encontramos em Cristo Jesus. Você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já recebeu Cristo na sua vida? É dia de arrependimento e fé. Agora, aqueles que são do Senhor, você sabe quem você é em Cristo? Tem que saber, tem que estar claro isso. Você tem, segundo lugar, consciência do lugar para onde está indo. Irmão, se você não tivesse a consciência dos céus, não como lugar de anjos comendo algodão doce nas nuvens, não, céu onde o Senhor habita e a vontade dele é realizada plenamente. Que tem muita gente que não vai no céu, não é porque é um lugar chato, isso, não, é porque muita gente não quer estar no lugar onde a vontade do Senhor é feita plenamente. E o céu é isso. Aliás, nós vamos habitar há uma nova terra a caminho, e há muitas coisas que a gente não compreende na plenitude, mas a gente aguarda. Senhor, eu quero viver esse negócio. Eu sei para onde estou indo ao encontro do meu Senhor. Eu não preciso ter a definição teológica correta, exata, precisa. Não é isso. Não é um vestibulinho. Não é o, como é que chama, provar um Enem gospel que você vai fazer lá. Se não acertar as questões, você vai ser eliminado. Não. É apenas saber, sabe para onde está indo? Eu estou indo ao encontro do meu Senhor, que vive e reina soberanamente. É isso. Então, Covid, desemprego, igreja, prédio, carro velho, carro novo, apartamento pagando, faculdade, isso, tá. Não sei, mas eu só sei o seguinte, estou de passagem. Meu caminho é estar com o Senhor. E pela glória, pela graça, misericórdia dele, contemplá-lo por toda a eternidade. Eternidade, meu irmão. O que é um ano da pandemia? Eternidade, o que são meus 50 anos de vida que eu tenho vivido? 60, 70, 80? O que é esse período? Com a eternidade diante do Senhor. É por isso, irmãos, a gente está no cemitério, no momento do luto, da maior dor. Lógico, você vai tomar cuidado para não falar besteira nesse dia também, porque tem dia do choro, do lamento, mas ao mesmo tempo, crente, até breve vamos estar com o meu Senhor, quando aquela pessoa que morreu está em Cristo.
Ah, como é diferente o cemitério na vida do crente, do cristão, da família que está em Cristo. Como é diferente esse dia. Choramos, a gente se abraça, a gente faz um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo, você já está com o Senhor, é diferente a expectativa. Irmãos, cadê o céu no seu falar? Igreja evangélica brasileira, cadê o céu na sua mensagem? Não, é o carro novo, é a carteira de trabalho. Traz aqui a carteira, irmão, vamos ungir. É a cesta básica, irmão, vamos fazer tal coisa. Tal. Não, cadê a vida em Cristo? Cadê Cristo a caminho? Cadê você sabendo para onde vai? E o que te espera lá? O que te espera nos céus? Não é um julgamento para saber se você ficar lá mesmo ou se você vai embora de lá. Tem gente que pensa que vai ser despejado do céu quando Deus for julgar nossas vidas. Não, é um julgamento desse galardão que fala aqui. Agora, como é que vai ser isso, irmão? É outra conversa, para um outro domingo ou para um outro dia. Só sei que há um galardão no céu para cada um que é de Cristo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Isso é para tomar o nosso pensamento. A gente está tomando um cafezinho em casa, comendo ali alguma coisinha, e está pensando, Senhor, que mistério é esse na tua palavra? O que quer dizer? Você já fez esse tipo de coisa? Você depara com a palavra do Senhor e fala assim, Senhor, o que será que é isso concretamente na vida? Faz isso, meu irmão, aproveita enquanto é tempo, enquanto você está de quarentena, se tiver. Moçada, planos, isso. Mas se não tiver centrado na palavra do Senhor, a sua vida vai passar como um sopro. Agora que bacana, que bendito seja o dia que as nossas obras passarem refinadas pelo fogo. E Deus ainda fala assim, olha, isso aqui, o fato foi para a minha glória. Isso aqui foi para a glória e honra do Senhor. E você, junto com outros irmãos, entrar num ambiente que é isso? Eu só sei que eu vou reencontrar com tantos e tantos irmãos queridos que já estão adiante de mim. Aliás, vão me reencontrar, não vão encontrar pela primeira vez muitos outros nomes dessa história, e anônimos, que é o mais maluco ainda. Irmãos, essa expectativa de quem é do Senhor, quem é crente vem na igreja movido por esse Senhor, que a tua palavra me instrua hoje mais e mais. Senhor, que hoje a igreja experimente um pouco da glória do Senhor no nosso meio. Igreja do Senhor, clame por um avivamento do Senhor. Avivamento do Senhor. Quem está morto precisa do novo nascimento. E quem está vivendo essa nova vida em Cristo precisa estar nesse fogo, essa experiência do Senhor. Manter-se chama acesa até a volta de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Vamos orar, igreja. Clamar ao Senhor, senão eu não vou parar, não. Vamos orar. Irmãos, isso tem a ver com a minha vida, tá? Isso tem a ver comigo. Se Deus, o Espírito Santo, falar ao teu coração, na particularidade que você tem, glória ao nome do Senhor, mas como igreja, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Senhor, é tempo do Senhor mover nossas vidas. Senhor, é tempo, não é o meu problema, é a vida em Cristo. O teu Espírito Santo, faz algo novo, Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Bendito, santo é o Senhor. Deus, há pessoas que estão longe do Senhor hoje, talvez ouvindo essa palavra, e hoje é dia de confessar os seus pecados, colocar a vida diante do Senhor. Para alguns a experiência do novo nascimento começa hoje, reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai, ouve a oração que é apresentada diante do Senhor nessa hora. E aqueles que hoje entraram aqui, ou estão ouvindo essa mensagem, Pai, que hoje o teu Espírito, Senhor, continue a obra da tua palavra, ministrando, corrigindo nosso coração, nos fortalecendo, nos visitando. Deus, derrama do teu Espírito sobre a tua igreja, sobre nossas vidas. Traz a experiência de um avivamento do Senhor, que quando acontecer, Pai, saberemos que veio de ti, porque não tem homem não tem condição alguma de promover avivamento, Senhor. Mas estamos aqui aguardando e clamando, Senhor, faz algo novo no meio da tua igreja, e faz algo novo na vida desse mundo que precisa do Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Audrey, vamos repetir o coro do maravilhoso que essa
Essa expressão, ela é linda, ela é profunda. E a gente, quando canta, temos que adorar o Senhor, louvar a Cristo. Bendizer o nome do Senhor com os nossos lábios e com esse momento como igreja. Então, vamos cantar esse coro agora. Vamos lá, gente. Já vai tocando quando estou falando. Não precisa dar 3, 4 da banda, não. Vai tocando. Vamos aí. Aí o pessoal está acompanhando. Pode cantar uma música inteira, né? Uma música curtinha. Vamos cantar. Vamos louvar o Senhor. A gente também em casa, se você lembrar da letra. Vamos cantar. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Amém. Antes da gente estar encerrando, se o pessoal quiser ministrar uma outra canção daqui a pouquinho, quando o pessoal vai saindo do templo, e quem está em casa também tem mais a oportunidade de louvar a Deus com mais uma canção. Deixa eu só dar uns recados bem rapidinho para a igreja, gente. Hoje, então, às 4 da tarde, Comuna Kids, online, reunião dos papais e mamães, junto com o Marcos, com a Michele. Às 4 horas, o link vai estar disponível. A partir da 1 hora, já vai estar o link aí do Zoom para você se conectar. Participe, papais e mamães de crianças de 1 a 12 anos. Muito importante a sua participação. Durante a semana, a gente vai atualizando as informações com a igreja. Eu queria só lembrar que próxima quarta-feira agora, nesta quarta, nós vamos ter um culto de oração diferente. Nós vamos fazer uma experiência de tentarmos fazer uma reunião pelo Google Meet, o aplicativo, às 8h30 da noite. Então, vamos fazer uma reunião virtual de oração, uma pequena meditação da palavra e ter um tempo de comunhão ali em oração com quem desejar. O link também estará disponível na quarta-feira no Facebook da igreja, tá bom? Mas todos são convidados, inclusive quem não é membro da igreja pode participar. Quarta, 8h30 da noite, pelo Google Meet. Vai estar no Face da igreja também compartilhada essa informação. E só para lembrar, irmãos, domingo que vem nós vamos ter ceia. Faça sua inscrição amanhã, você lembrando ali, preenche se desejar estar aqui presencialmente. Nós vamos fazer, a gente combinou com o pessoal da ação social, domingo que vem nós vamos concentrar as doações do quilo de alimento no culto da manhã. Mas a partir das 9 da manhã, se você está em casa e não vai ficar para o culto presencial, você pode passar aqui no prédio, deixa a doação, volta para cá e continua na dinâmica de participar do culto com a gente. A partir das 9 da manhã vai ter gente aqui no prédio recebendo as doações do quilo de alimento. E depois do meio-dia, se você quiser chegar aqui também entre meio-dia e 1 hora, vai ter ainda um movimento aqui, passa de carro, a gente vai ver se isso funciona. É uma experiência para ver essa nova fase que a gente está vivendo aí dos ajuntamentos aí da igreja, se isso vai funcionar bem. Lembrando também, todos os domingos, é possível você passar aqui no prédio, ou se você está vindo participar do trazer 1 quilo de alimento, a sua doação. E se você tiver dificuldade também, fale com a gente, nós damos um jeito de receber durante a semana. Lembrando da necessidade de muitas pessoas aí que estão sendo abençoadas com a sua generosidade, tá bom? E por falar em generosidade,
Esse é um momento também final no culto. Se você desejar presencialmente aqui, ofertar no dia de hoje o seu dízimo, a sua oferta, o gasofilácio está aqui na saída. Você passa aqui com o seu envelope, deixa ali. Quem está em casa tem como acessar a conta da igreja, os dados bancários estão aí também disponíveis para você. Lembrando, irmãos, isso é um ato de generosidade, de amor e de louvor ao Senhor. E mais um mês que estamos encerrando, Deus tem suprido as nossas necessidades até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E queria convidar o pastor Francis para fazer a oração final. Francis, vem aqui. Por favor, Jair, você passa para ele o microfone. Isso. Só pegar ali, tá bom, Francis? Pega o microfone ali, por favor. Isso. Só para... O pastor Francis vai estar encerrando uma oração para ele. Pode ser, tudo bem. E vamos orar, igreja, consagrando essa semana, as ofertas que serão apresentadas também. Cuidado de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento em que nós recebemos a ministração da palavra do Senhor em nossos corações, que nós que fomos exortados nessa manhã, possamos estar com as nossas vidas dedicadas a Ti, lembrando que há essa promessa da volta do Senhor Jesus e que nós possamos seguir em direção ao encontro dele e ao mesmo tempo estarmos pregando o Teu Evangelho. Nós Te damos graças por esse culto, por essa manhã, pela vida e ministério dessa igreja e também do pastor André. Nós Te louvamos, nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Francis. E obrigado a você que estava em casa acompanhando nosso curso também. Deus abençoe, uma ótima semana. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz do Senhor. Tua presença.